meus queridos, tranquilos? Bom, esse vídeo aqui é pra gente conversar um pouquinho sobre o episódio 10 da 8ª temporada de The Walking Dead. Eu acabei de assistir o episódio e eu vou dizer pra vocês os pontos que eu acho relevante, o que eu acho interessante, o que eu achei interessante nesse episódio e o que eu espero pro episódio 11, né? Que, enfim, já passou muito tempo, vocês já viram, mas eu ainda não. Enfim, primeiro recurso aqui que eu achei interessante que eles utilizaram, que é uma coisa inédita em The Walking Dead, pelo menos por hora, eu não me lembro de outro episódio que tenha tido isso. Se teve, foram poucos episódios usaram isso, que é exibir quem vai vir adiante na cena, né? Separar em núcleos o episódio, mas diretamente separar, tipo, mostrar que tá separando, não é só aquela coisa, não, aqui determinado tempo vai ser pra isso, determinado tempo vai ser pra aquilo, não. Eles simplesmente mostraram, ó, agora sobre Michonne, agora sobre Simon, agora sobre Jadis, Negan, Rick, enfim, né? Essas telas pretas exibindo o nome de um personagem. Eu achei isso muito mais interessante que utilizar, né, aquela questão de jogar só o episódio. Eu achei que para esse episódio, pelo menos, serviu muito bem. Foi magnífico, na minha opinião, esse recurso de edição aí que eles utilizaram, de gravação também, de separar os núcleos, né? Ficou tudo muito bem definido, ficou tudo muito bem explicado. No final, o episódio foi muito explicativo, foi um episódio extremamente claro, né? Não ficaram muitas dúvidas nem pontas soltas entre as conexões de tempo e as conexões de acontecimentos no episódio. Eu achei bastante legal e eu acho bem viável, na verdade, utilizar isso em alguns episódios. Acho que não em todos, porque senão fica aquela coisa muito parecida com quadrinho, sabe? Fica ali, ó, esse quadrinho sobre tal coisa, esse outro sobre tal coisa, enfim. Eu acho que de vez em quando é bom usar, né? E nesse episódio em especial foi muito legal, que é o episódio pós-morte do Carl, que ele mostra como as pessoas reagiram à notícia e o que está acontecendo assim que o Carl morreu, o que está acontecendo, como as pessoas que estavam próximas a ele ali, né, e próximas a pessoas próximas dele, como por exemplo Simon, que é próximo do Negan, enfim, como que essas pessoas estão reagindo. E talvez no episódio 11 vai mostrar um pouco sobre como eles reagiram depois da morte do Carl. Por exemplo, a Enid, que ainda não sabe que o Carl morreu, então mostrou ela nesse episódio sem ela saber disso. Ela já estava bastante abalada. E quando o Carl aparecer morto, para ela, o que ela vai pensar, como ela vai reagir, enfim, isso vai ser bastante interessante e esse recurso ajudou bastante. Um ponto especial aí pro nosso amado Greg Nicotero, as maquiagens ficaram magníficas, cara, incríveis, muito bem feitas, e também pros editores de CG, porque as animações em CG também ficaram muito boas. Ponto alto também pros roteiristas aí, um ponto muito positivo. Eu achei esse episódio bem mais impactante, um episódio bem mais tenso do que o episódio anterior, o episódio 8. Eu fiquei milhões de vezes mais impactado com as cenas desse episódio, com as cenas do Rick chorando, com as cenas do Rick pensando, dele confuso, enfim, da Michonne tentando ajudar o Rick de todas as maneiras. A cena em que o Rick e a Michonne correm para tentar apagar o telhado, onde o Carl ficava, né, aquela estrutura onde o Carl ficava em cima de vez em quando. Achei muito legal essa cena, uma cena bem intensa. A trilha sonora foi muito intensa e ajudou bastante a aumentar a tensão do episódio. Foi uma trilha sonora muito bem escolhida, uma trilha sonora bem calma e bem obscura, vamos dizer assim. Uma coisa que traz assim aquela tensão nos nervos, aquela questão de, meu Deus, que episódio tenso, que coisa... realmente trazendo a situação que eles estão passando ali, que é a da morte do Carl, né? Bem legal. Eu achei interessante pra caramba o diálogo entre o Negan e o Simon. Achei que o Simon é um grande candidato a talvez no futuro ser um grande personagem. Caso ele morra, eu vou ficar bastante chateado. Mas de qualquer forma, se ele morrer, que seja de uma maneira bem interessante, que seja de uma maneira bem cruel e bem tensa, porque é um personagem que merece isso. Steve Ogg é um ator excepcional e ele trouxe ali um personagem muito bom dentro do Simon, ele realmente incorporou. O Simon confrontando o Negan, enfim, bem legal. A recepção da mensagem do pessoal da Maggie pelo Negan foi bem legal também, né? Eles mandando aquele salvador dentro da caixa ali já transformado em zumbi, foi bastante interessante. Achei legal a maneira como eles levaram aqui a entrega, né? Tipo, correio. Olhares ali entre a Cindy, a Enid e o Aaron, eu acho que pode existir uma futura relação bem legal aí. O Aaron ficar em Oceanside é uma coisa bem legal na minha opinião. Acho que pode ser estabelecida uma relação bem interessante ali pro futuro da série, né? Se esse futuro realmente for existir. Se o Rick acabar morrendo mesmo, eu acho que o Aaron é um personagem muito legal, um grande candidato a ser um futuro protagonista talvez da série. Não protagonista direto, mas assim, aos arredores ali do protagonista principal da série, que acho que vai ficar com o Daryl, caso o Rick morra. E o Aaron é um personagem muito interessante, o Ross Marquand é um ótimo ator, eu acho que ele pode ser sim um candidato legal pra isso. E ele tomou essa iniciativa, é uma das primeiras vezes que ele toma uma iniciativa depois que o Rick chegou ali, né? Tomar uma iniciativa sem a autorização de ninguém, sem consultar ninguém antes.
simplesmente agir como um líder, chegar e falar, eu vou ficar, você vai embora, Indy, eu fico, eu vou dar um jeito aqui, você só comunica a Meg que eu tô aqui. Tipo, não é pede permissão, não é pede opinião, eu estou aqui e pronto. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou um cara interessante, importante, é um personagem bom, então, né, ele tem esse direito de ficar ali. Eu achei interessante essa maneira como o pessoal levou, os roteiristas levaram essa questão aí do nosso amado Aaron ter ficado em Oceanside. Mais uma vez aqui o Simon aparecendo, o diálogo entre ele e a Jadis foi uma coisa muito boa, eu achei muito legal a maneira como os dois levaram a conversa, com as particularidades dos dois personagens, a Jadis muito seca e ele, por outro lado, muito extrovertido, uma pessoa que gosta de se exibir, enfim, de mostrar o seu poder. Eu achei bem legal a maneira como ele reagiu e como ele confrontou o Negan e o seu pessoal, né, os caras que acompanham ele, o Gary, enfim, os salvadores que acompanham ele não contaram ainda pro Negan. Então, quando o Negan descobrir, vai dar muita merda, cara. Eu tô só esperando pra assistir isso aí, logo eu vou ver e vou trazer minha análise aqui pra vocês do que eu achei. O Simon sendo bastante seco, matando logo ali os dois preferidos da Jadis, ele sabia que eles eram os dois preferidos da Jadis, e a Jadis confrontando ele, dando um soco nele, enfim, dirigindo palavrões a ele. Eu achei bastante legal a maneira como os dois reagiram diante da situação dela não querer obedecer e de ele não querer obedecer, né, dele querer exigir mais do que ela poderia dar naquele momento, que era só existe remorso e não me perdoe, por favor, e toma uma cartinha de amor pra você. Enfim, bem interessante. Pelo menos ele cumpriu o objetivo, ele levou as armas pro Negan, né, desarmou o pessoal. O Negan é uma espécie de ditador, então a ditadura realmente desarma. Foi legal essa maneira como eles estão controlando a situação, que é desarmando o pessoal do lixão, mas não deu muito certo. No final das contas, o Simon acabou passando um pouquinho acima dos limites impostos pelo Negan, o que pode mostrar também que, assim como o Aaron é um cara interessante do lado dos mocinhos pra nós, né, que é o pessoal do Rick, o Aaron toma decisões sozinho. O Simon é uma espécie de Aaron, é um cara que toma decisões sozinho e acha que está no direito de poder confrontar qualquer um, né, se ele acha que isso é certo. Assim como no lado do Aaron, isso vai ser uma coisa positiva para o grupo, do lado do Simon, né, o Simon fazer isso contra o Negan é uma coisa negativa para ele, né, assim, de certa forma eu concordo um pouco com o Simon, o pessoal do lixão não é muito fiel, não dá para você confiar muito neles, mas o Negan não pediu isso, o Negan pediu que ele fosse lá e desarmasse o pessoal e trouxesse eles pro lado do Negan mais uma vez. Isso pode dar muita treta pro lado aí do Simon, né? Vamos esperar pra ver. Aqui um ponto interessante que eu acho que o pessoal acabou corrigindo aí, de muitos anos já de reclamação, a gente quase nunca vê o Rick recarregando a sua Colt Python, né? E nesse episódio ele recarregou a sua arma, ele recarrega a arma assim que ele sobe lá naquela pilha de lixo no lixão pra conversar com a Jadis. Ele recarrega a sua arma enquanto conversa com ela, bem legal. Sobre a Jadis, eu achei que a Christina McIntosh, ela atuou muito bem nesse episódio. Ela trouxe uma personagem ali que rompeu as suas barreiras, ela não tem mais aquela coisa de ser uma pessoa dura, agora ela infelizmente tá realmente no chão, ela caiu, né? O Simon derrubou todo o seu pessoal e assim, junto com o seu pessoal, ela caiu, né? Eles foram mortos e ela, a máscara de Jadis, aquela mulher durona, realmente caiu nesse momento. Agora a gente tem inúmeras possibilidades pra ela, né? Eu tenho que esperar pra ver mesmo, mas ela foi bem interessante, quando ela mata o pessoal dela ali no lixão, ela trouxe de volta uma coisa também que não existia há bastante tempo já em The Walking Dead, de forma intensa, que é o gore, né? Ali, sangue, tripas, braços, carne, enfim, essas coisas sendo jogadas pra todo lado. Foi interessante pra caramba assistir isso aí, deu até um certo desconforto ali quando eu assisti. E o Rick agindo contra a vontade do Carl, né? Totalmente contra, indo de todas as maneiras possíveis contra o Carl, né? Deixando a Jadis ali sozinha, isolada, não permitindo que ela fosse com ele, não ajudando ela, né, nesse momento que ela precisava. Enfim, o Rick mostra isso de maneira mais intensa ainda no final, conversando com o Negan, com aquela cena que passou no trailer magnífica, onde o Rick fala que o próximo a morrer é o Negan, né? Achei bem legal o discurso do Negan pro Rick, e ele falou umas verdades, né? Você falhou como pai, você falhou como líder. Infelizmente o Rick realmente falhou, né? Mas isso é uma coisa que é impossível você acertar sempre. Você sendo pai, seu filho vai querer te confrontar mesmo, infelizmente isso sempre acontece. E não foi diferente com o nosso amado Rick, não é porque ele é o líder do grupo de Alexandria e o protagonista da série que ele seria imune a esse vírus dos filhos que querem confrontar seus pais. Enfim, de uma maneira ou de outra, eu achei o episódio bem interessante, os diálogos foram muito bons, muito positivos na minha opinião, os personagens estão muito bem interpretados, os atores mostraram bastante do seu poder de interpretação nesse episódio e eu gostei particularmente muito desse episódio, muito mais do que do episódio 9, eu senti um pouco mais de vontade agora de assistir de novo.
Esse episódio pode, de certa forma, ter salvo aí o meu desejo de assistir The Walking Dead, a carta do Carl ao Negan pedindo que os dois parassem, né, tanto pro Negan quanto pro Rick, que os dois parassem. E os dois agora vão ir contra esses princípios, ainda que o Negan parece exibir a vontade de ir a favor do Carl, da vontade do Carl. Obviamente o Negan seria privilegiado nessa situação, né? O Rick ia ficar por baixo de novo, então é isso aí que o Rick não pode e não quer aceitar, o que eu achei bem legal, eu gostei pra caramba dele não ir contra mais essa vontade, ele não aceitar o Rick da 7ª temporada voltar, ele quer realmente o Rick primitivo, o Rick macho, cabra macho, que vai lá e resolve a situação assim como muitas vezes resolveu e da maneira como for necessária, matando, correndo, vivendo, enfim, seja como for. The Walking Dead tem que ser dessa maneira, tem que ser um agindo contra o outro, enfim. Eu acho que não dá pra ser aquela coisa pacificadora, porque infelizmente The Walking Dead não é assim, os seres humanos não seriam assim diante dessa situação em que o pessoal de The Walking Dead se encontra, né? Enfim, gostei bastante dos efeitos de câmera. Achei que o contraste do episódio tá um pouco baixo, os editores podem aumentar um pouco esse contraste depois, mas é questão de gosto, isso aí é uma coisa relativa, o importante mesmo é o conteúdo do episódio, que tá muito bom por sinal. Enfim, de uma maneira ou de outra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, cliquem aí no gostei, compartilhem com seus amigos. Se você curtiu o canal, assista mais vídeos aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Caso goste, um forte abraço. Eu fico por aqui. Até a próxima. Eu fui!